É, deixa eu perguntar. Elô, você quer fazer a prece inicial hoje? Posso tentar. Tentar Vai não. fazer? Não, faço sim, gente. Então, Faço, faço, faz sim, faço, claro, eu faço. sei que você faz. Então, quando eu acabar com a página, Sim, aí você já pode fazer. tá. Já vai ligar para. Já liguei. Então, boa noite. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, né? É o Espiritismo e. Como é o nome do nosso estudo? Espiritismo e o sentido da vida. Mas, então, vamos começar com a nossa harmonização. Vai ser com uma página do livro Coragem, de autores diversos, a lição número 2. Males pequeninos. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore generosa, é a praga, quase imperceptivelmente, que se lhe oculta no cerne, imperceptivelmente, que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou calo no pé. Não é a cerração que desorienta o viajor ante as veredas que se bifurcam. É a falta da bússola. A bússola está na frente do. Espera aí. Só dá uma clicadinha em cima Pois é, mesmo. mas é essa faixinha preta que está na frente dele. Vocês estão vendo? Não, é só dar um clique em cima. Pega o mouse e dá um clique em cima Pois é, mesmo. mas ela não está indo, amiga. Amiga, sou eu que estou aqui. Então, o negócio aí. Ai, meu Deus. Bom, Isso, brincadeira, meu pai. não está conseguindo? Não, Então eu vou passar, né? passam. Tem que fechar aí para abrir aqui. Pronto, já passei para outra Não é a página. mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Assim na vida comum. Na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais muita vez ela própria escarnece, e se expressam por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. É uma lição de Albino Teixeira. Então, o que que Albino Teixeira quis nos dizer com essas comparações, que não é o verme, né, que derruba a árvore, que o vendaval derruba. É o verme que está comendo a árvore por dentro, né, feito um cupim. Então, ele está dizendo, está nos advertindo do cuidado que a gente tem que ter com aqueles males aparentemente pequeninos, como o ódio, a raiva, o medo,
a angústia, o cansaço, o desânimo, aquela angústia que surge no nosso peito de vez em quando e que muitas vezes a gente também não dá muita importância, mas que vai se acumulando. Não é aquele sentimento em si que de pronto vai nos abater, vai nos arruinar, vai não. É a continuidade, é o acúmulo que vai potencializando ou a raiva, ou o cansaço, o desânimo, que vai então fazendo, vai interferindo, vai prejudicando, não é? O nosso emocional, a nossa saúde mental, emocional, sendo muito mais prejudicial às vezes do que as grandes provações. E é verdade, às vezes uma provação grande, não é? Causa menos transtornos na vida da pessoa, digamos assim, no equilíbrio da pessoa, do que esse mal pequenino que for ganhando força, ganhando dimensão, potencial, não é? Porque nós estamos repetindo aquela palavra, aquele pensamento, aquele sentimento, aquela atitude. E tudo isso, quando às vezes uma pessoa tem uma grande provação, a perda de um ente querido, às vezes não fica tão aniquilada como alguém que teve um episódio desses, porque no momento de raiva, de desequilíbrio, ela teve uma atitude inesperada, inconsequente, não é? Por quê? Porque aquela pessoa que está passando por uma provação, às vezes ela não perdeu o equilíbrio. É uma pessoa que está sempre ligada à prece, não é? A pensamentos bons, atitudes mais coerentes. Então, aquela pessoa, quando vem a provação, claro que ela vai sentir, claro que ela vai sofrer, isso é lógico, mas não tem tanta repercussão no íntimo dela, não prejudica tanto como aquele mal aparentemente pequenino que nós fomos alimentando um pouquinho cada dia, nós não percebemos, e ele vai também disfarçadamente se acumulando na nossa mente, no nosso coração. E quando nós vemos, estamos tendo reações que nós nunca pensamos que teríamos. Então, esse é o cuidado que a gente. É o autoconhecimento, né? É saber por que isso me incomoda tanto. E às vezes, uma coisa que, se você parar e refletir durante alguns segundos, você vai encontrar a resposta. É porque eu já estou com esse sentimento aflorado. E qualquer coisinha seria gatilho para ele se manifestar. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com os nossos pensamentos, sentimentos, e atitudes, né? Então, vamos passar agora para o resumo. Valéria, tem que passar. É a primeira parte A do Heloísa, segundo estudo, não é? a Heloísa vai fazer a prece, não é? Ah, é. Desculpe, Heloísa. Por favor. Pai Espírito Superior, Pai de misericórdia e divina bondade, nesse momento de prece, em que nós, irmãos da cabana de Antônio de Aquino, nos encontramos para estudar sobre os temas necessários de aprendizado, te pedimos, Pai,
que essa luz divina de amor ilumine o caminho de todos nós, permitindo a compreensão, o alívio de nossas dores e nossas preocupações. Que Jesus e Maria Santíssima abençoe a todos nós com muita saúde, com muita paz, com muito amor, e nos dando sempre e nos mostrando o caminho do entendimento e da tua luz. Assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá agora com um resumo bem resumidinho mesmo, da primeira parte do estudo 2, cujo tema foi Quem sou eu na visão espírita? O M aqui foi engolido, ó, na visão espírita. A visão espírita sobre o ser humano, isso. Abordando os seguintes tópicos. Quem somos nós? Nós somos espíritos imortais, uma centelha divina eterna. Nós vimos assim, passamos por essas questões e vimos, não é, que nós somos imortais, mas a centelha divina com a qual nós todos somos criados, essa centelha é eterna. O progresso intelectual e moral. Nós temos dois temas. O primeiro foi quem somos nós e qual o propósito da nossa encarnação. O progresso intelectual e moral visando alcançar a perfeição e a felicidade plena a qual nós fazemos jus através primeiro, isso aqui não está direitinho, não. Esse foi o arquivo que eu mandei para você, Valéria. Foi. Foi. Foi o da semana passada. Qual o propósito do espírito encarnado? Ficou fora do lugar. É o progresso intelectual, o propósito do espírito encarnado é o progresso intelectual e moral, visando alcançar a perfeição e a felicidade plena a qual fazemos jus através da evolução. Aprender lições que não podem ser aprendidas no plano espiritual, desenvolvendo inteligência e virtudes, como amor, paciência, empatia, através das experiências da vida material. A reparação dos erros, aprender lições que não podem ser aprendidas no plano espiritual novamente, desenvolvendo a inteligência e virtudes como amor, paciência, empatia, através das experiências da vida material. Ainda tem a participação, aqui no meu não está aparecendo. Deixa eu ver se eu puxo isso aqui. Lê para mim, Valéria, até aqui. Participar da Parte da criação, criação. contribuindo para o desenvolvimento social e moral do planeta através da nossa própria evolução. Porque ficou bem claro, desde o estudo, do primeiro estudo, que a partir do momento que nós evoluímos, e daí a nossa responsabilidade como co-criadores do universo também. É que a nossa melhoria, a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento vai também dar nossa contribuição a todo o planeta, não é? Então, é isso aí. Então, agora nós vamos entrar propriamente no estudo de hoje.
que é sobre o autoconhecimento, o ponto de partida. Eu ainda perguntei que nós chegamos aí nesse slide, né? O autoconhecimento é o ponto de partida, é o primeiro passo. Para quê? De quê? Por que nós temos que fazer o autoconhecimento? Qual é o nosso objetivo quando nós temos que olhar profundamente para dentro de nós e buscarmos saber como são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos valores, os nossos desejos? Para Eu que acho, nós queremos saber disso? eu acho que o autoconhecimento ajuda, principalmente no que já foi dito na aula passada também, a gente identificar como é que a gente reage a certas situações e por que assim reage. Sim, E porque exatamente. os gatilhos que se nos apresentam, se a gente tiver autoconhecimento, pelo menos um pouco, a gente vai saber por que teve aquela reação. Por que a Mas gente nós. Ah, age ou fala. não age dessa forma? Eu acho que o autoconhecimento é tudo, é fundamental, senão não há É, evolução. Não se então, é para desenvolve isso que virtude. nós temos que fazer o autoconhecimento. É para nós evoluirmos, não é? Isso, Então, é isso. para o nosso. Meu Deus, não está indo. Pode Valéria, passar? aperta aí, por favor. Para a nossa reforma íntima. Porque para Sim, nós evoluirmos, nós temos que nos reformular, não é? Vamos ver o que que nós precisamos desenvolver, que as sementes, nós fomos criados já com aquelas sementes a desenvolver. É o nosso potencial, não é? Então, aquelas sementes que nós temos que desenvolver, o que que nós temos que aprimorar, que nós já desenvolvemos, mas precisamos aprimorar, e aquilo do qual nós temos que nos desfazer, não é? Nós vamos ter que transformar aquela imperfeição numa perfeição, né? Se nós já temos ódio ali dentro de nós, a mágoa, né? Aquela mágoa descabida, ou então mais forte do que seria justo ter, e que a gente ainda não conseguiu trabalhar, nós temos que trabalhar essa mágoa, que ir modificando, até ela se transformar numa aceitação, mas uma aceitação com compreensão, não é? Talvez eu tenha me magoado demasiadamente, eu não pensei que o outro talvez tenha, por que que o outro tenha feito aquilo. Então, cabe a nós, né, buscar todo esse nosso potencial que nós estamos trazendo de várias encarnações para trabalhar, então, em nosso benefício e em benefício de todos, até do universo, como nós vimos, né? Então, a evolução começa. Olha por que o autoconhecimento ele é o primeiro passo, ele é o ponto de partida. Eu acho que o autoconhecimento tem a importância para a nossa reforma íntima que o nosso corpo físico tem para a nossa evolução espiritual. Sem o autoconhecimento, nós não podemos realizar a nossa reforma íntima. Ela não vai ficar aquela reforma íntima acertada, né? Uma direção correta. Por isso está aqui essa bússola, porque ela vai nortear o nosso autoconhecimento. O que que eu tenho que buscar? Onde que eu tenho que buscar? No nosso íntimo, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. É lá que nós vamos buscar material para desenvolvermos, então,
a nossa reforma íntima. Então, assim como o motorista tem o GPS para se orientar, não é? O navegador tem a bússola, o piloto também. Nós temos o autoconhecimento, é o nosso GPS. Ele é que vai nos ajudar a buscar, a encontrar o material que nós temos que utilizar para, então, podermos fazer a nossa reforma interior. Sem um autoconhecimento, e o autoconhecimento a gente tem que saber que ele é uma coisa contínua e ilimitada. Nós vamos fazer sempre, sempre, sempre. Aí nós vamos ver, puxa, eu já tive melhor nesse aspecto, né? Agora, olha só como é que eu estou bem, né? A gente tem que ter, até fazer da busca do autoconhecimento, uma atitude normal de vida, rotina nossa, né? Porque a gente faz do autoconhecimento uma coisa assim muito separada do nosso cotidiano, e não pode ser, não é? A gente tem que estar sempre lembrando: eu sou um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o objetivo de evoluir, de me aperfeiçoar, de me melhorar. Então, eu tenho que estar vigilante sempre, sempre nos vigiando, orai e vigiai, não é? Tem que ser assim, feito um lema para a gente. E tem aquela pergunta, vocês lembram, que eu deixei? Valéria Não Clipton, lembro. Não, lembram? aqui. Quando eu ajo mais como espírito ou como encarnado? Quer botar para mim, Valéria Clipton? Aqui tem a orientação, rumo certo, direção, sorte. Ah, tem, isso aí tem. Ah, isso aí que você conseguiu, eu não tinha conseguido. Então, assim como a bússola, não é? Mostra o rumo certo, a orientação, a direção, a sorte. A sorte aqui é sinônimo de destino. Qual o nosso destino? Qual o nosso objetivo? Onde é que nós queremos chegar? Isso aí, quem dá para nós é o autoconhecimento. Para a gente, então, ver. Será que eu vou chegar a me aperfeiçoar nessa encarnação, agindo, pensando, tendo esse tipo de valores, esses desejos? Será que eu desejo uma coisa que eu sei que vai ser espiritualmente comprometedor para mim? Será que a gente faz isso? Né? Costumo me perceber mais como corpo ou como espírito? Quantas vezes nós deixamos de fazer determinadas coisas? Ah, não, hoje eu não vou, não, estou cansada, depois eu faço isso, eu vou adiando, não é? Vou procrastinando e vou deixando para depois, porque está agindo como corpo, que não está agindo como espírito, não é? As escolhas que a É. gente faz, não é? Vamos, Valéria, ah, meu Deus, vai ficar igualzinho. Agora nós vamos fazer algumas reflexões sobre o autoconhecimento, a grande viagem do espírito. O autoconhecimento é uma viagem que nós fazemos por dentro de nós, não é? E a gente acaba descobrindo coisas até que não é dessa encarnação, porque a oração, junto com a meditação, ela nos dá até essa capacidade de ir além, às vezes, e descobrir determinados sentimentos que ainda guardamos. A gente até fica imaginando uma causa. Não é para fazer isso, não, mas estou dizendo, às vezes acontece. A gente está meditando, pensando, buscando e descobrir algumas coisas, né?
Então, o autoconhecimento é o processo contínuo de investigar a própria mente, as emoções, os comportamentos, os valores, os desejos. É a viagem para dentro de nós mesmos. Valéria? Valéria? Isso. Pode clicar de novo, Valéria. Cada pessoa que existe na Terra carrega dentro de si um universo interior. Vamos pensar. Esse universo, eu até não devia ter deixado aparecer logo isso aqui. Esse universo que cada um de vocês vejam, eu não sei se essa figura está nítida, mas vocês estão vendo dentro de cada pessoa um tipo de luz, umas mais fortes, outras menos. Cada aparência dessa luz é diferente uma da outra. Porque cada. E é muito importante que a gente lembre disso, que todos nós temos essa bagagem, esse universo interior, que nós estamos buscando o nosso para poder melhorarmos. E cada pessoa tem o seu, é diferente, lógico. Então, esse universo ele é feito de experiências de outras existências, de tudo aquilo que nós fizemos e que está registrado lá no nosso perispírito. E que, de vez ou outra, a gente até consegue pensar lá e imaginar ou sentir mesmo algumas coisas de outras existências. Os aprendizados acumulados, não é? Às vezes a pessoa tem habilidade para uma coisa que parece que já exercitou aquilo muitas vezes, não é? Virtudes em germinação, que ainda está precisando da gente cuidar daquela virtude, né? Umas já estão florescendo, tem umas que estão lá que é difícil, a paciência, o perdão, não é? A renúncia. Tem coisas que são mais difíceis e precisam de um cuidado maior para que ela possa germinar com toda a força, com toda a pujança para florescer, não é? E as imperfeições ainda em transformação. Essa aqui a gente tem que ainda sabe, né? Ah, eu perdoo, mas não consigo esquecer ainda. Mas tudo bem, ela está ainda em transformação, mas é uma germinação, mas ela está melhorando já. E ainda não tem aqui mais umas que você tem que se desfazer mesmo, porque a gente tem que saber que tudo na vida a gente aprende. A gente aprende a amar, aprende a perdoar, aprende a ser bom. Ninguém nasceu totalmente bom, nem totalmente capacitado para perdoar, para amar. Isso tudo são sentimentos que nós temos que desenvolver. Essa é a nossa parte na criação. Não é? Deus deu tudo. Todo aquele potencial já foi doado. Agora, cabe a cada um de nós desenvolver, aperfeiçoar, não é? E transformar o que nós temos que tem que ser transformado. Por isso, o autoconhecimento não é um processo de julgamento. Você não, ele não tem um fim, e você, eu sou isso, eu sou egoísta, eu sou orgulhosa. Eu não consigo, não, esse negócio de trabalho voluntário, tem que toda semana. Não, isso aí eu tenho tanta coisa da minha vida para fazer, eu não tenho tempo para estar me doando. E o tempo quem faz somos nós. Não é? A gente sempre pode
tem coisas que impedem realmente, né? Eu, por exemplo, já não posso mais me dedicar a um trabalho voluntário como eu me dedicava antes, mas eu posso fazer outras coisas. Eu posso fazer por mensagem, por telefone, não é? A gente pode fazer muita coisa, pode ajudar sim. Claro. Então a gente não pesquisa e para no julgamento. Ah, eu sou preguiçosa, eu sou egoísta, eu não tenho paciência com idoso, nem com criança, nem. E parar e não, você não tem, por que que você não tem? Vamos trabalhar isso. Nós estamos aqui justamente para isso. Não estamos aqui só para identificar, só para julgar e descobrir, não. Nós estamos aqui em busca, é um processo de descoberta, de autodescoberta. Então, ninguém pode descobrir por nós. Esse trabalho é nosso. É duro, é trabalhoso, não é? Nem sempre é agradável, porque a gente vai se descobrindo e tem coisas que a gente não vai ficando feliz, né? Descobre uma coisa ali, uma coisa lá, e quando você vai, já pensou que já tivesse pulado aquela frase, já tivesse uma perfeiçãozinha melhorada, você vai ver que ainda você não se controla em determinadas situações, você não consegue ficar calada, não consegue silenciar, deixar o outro falar e você ouvir. Então, tudo isso é uma questão de educação, não é? De vontade, principalmente de vontade. Eu, Esse processo de descoberta, de autodescoberta. eu acho também importante a gente não perder de vista que essa autodescoberta, ela vem também através do outro, do contato com o outro, da vivência com o outro, Claro, né? você só E cresce em é contato porque com o outro. nos mostra quando a gente está imbuído desse sentimento de reformar, reformular, transformar, é não estar satisfeito consigo mesmo, querendo a mudança necessária, a gente encontra no semelhante é, aquele, aquele fundamento para poder mudar. Ele, às vezes, é a pedra Ele do é um nosso instrumento para você, né? momento, e às vezes é aquele abraço amigo que vem nos trazer, às vezes, uma fala não tão é, agradável, mas falada com sinceridade, buscando fazer com que a gente desperte, né? Então, Ajudar mesmo a pessoa, né? o autodescobrimento é uma coisa que só a gente pode fazer, mas não devemos estar afastados do mundo, porque Não, só convivendo no mundo é que nós vamos ter essa identificação do que não é mais aproveitável para que a gente continue se alimentando, entendeu? É como o perdão que você falou, né? O perdão. Ah, eu não perdoo. Quando a gente não perdoa, a gente faz mal a gente. Porque aquele que fez alguma coisa contra nós, que nos causou algum tipo de emoção ou sentimento ruim, ele às vezes não está nem aí, nem está pensando nisso. Aquilo não está atingindo ele, porque ele ainda não tem consciência do que fez, mas está atingindo você. Então, no dia que a gente entender que o perdão é bom para quem dá o perdão, para quem desculpa, né? E não é que a gente esteja concordando com o que a pessoa fez. Não, não é isso. Não é passando a mão por cima de ninguém. Não, não é isso. É simplesmente não se deixar envenenar por um sentimento tão poderoso e destrutivo. Destrutivo. que faz mal mesmo, é? A falta de perdão é Envenena, né? veneno, adoece, de verdade. Mental, emocionalmente, a pessoa se desequilibra, né? A inveja é outra, né? Ciúme.
É, São sentimentos que coisas, é. não, eles são sorrateiros, né? Às vezes nem você É. percebe que você A está pessoa sentindo aquilo. quando acontece alguma coisa e você está atento a você, ao que você pensa, ao que você faz, como você procede, aí você mesma se pega. É, Puxa, eu sou egoísta aí. como é que pode? Eu ainda, tá, né? É, Pensar em fulano, né? Ou uma situação. Aí você se pega, mas você é preciso que a gente esteja com essa atenção plena, não no que o outro faz, mas no que a gente faz, é. que a gente Tanto pensa. que tem um livro que é uma mensagem da Fonte Viva que até a Miriam citava muito. Porque a gente fala orar e vigiar, né? Que é a frase de Jesus mesmo. Mas aí um dia Emmanuel falou: vigiai e orai. Porque para vigiar, você tem que estar em condição de se conectar mesmo com o alto para pedir e receber ajuda, né? Então você tem que estar assim, pelo menos tentando, não é? Não ser tão radical com o outro, não ser tão, né? Pensar nisso, que cada um traz dentro de si aquilo que já viveu, aquela bagagem. Cada um tem a sua. Como é que você pode querer que aquela pessoa já tenha o entendimento que você espera dela? Né? Tudo isso só convivendo mesmo. E a pessoa sozinha vai perdoar quem, né? Vai ajudar quem? Vai ter paciência com quem, não é? Só o aperfeiçoamento tem que ser convivendo, mas convivendo bem, não é? Procurando uma convivência que faça bem para todos, procurando isso, pelo menos, não é? Já que É, você não pode ajudar como gostaria, ou de ser ajudado como gostaria também, você faz dentro das suas possibilidades também, né? Mais É, fácil. a gente não pode, como muita gente pensava, ou sei, talvez algumas ainda pensem assim, até por outras doutrinas, eu vou subir o monte, vou ficar lá isolado, meditando, cruzo as pernas, É. boto os dedinhos para eu meditar bastante, para me autoconhecer. Isso não existe. Tem que ser como você está dizendo, tem que ser no meio Autoconhecimento tem que social, ser no meio do tem que ser povo, na sociedade, tem que ser em convivência. Não, não há outra forma. tem que interagir, né? É, não tem jeito. Conviver mesmo, É. não pode, senão. A mesma coisa é, vou deixar para eu para eu evoluir quando eu estiver na vida espiritual, aí eu evoluo tudo que tiver que que evoluir. Olha, como assim? Você Tem depois coisas que você não pode, é você obrigado a é melhor voltar. evoluir aqui do que lá, porque tem mais campo para isso, né? Não, mas o certo é voltar, porque quem vai afirmar que você realmente mudou, se transformou, a não ser através de uma outra encarnação para você provar que o que você evoluiu lá, que você diz, aí passando pela prova aqui na Terra, aí sim você vai poder dizer que você evoluiu. Só Claro. lá não existe isso. Não, imagina lá, a pessoa se comunica pelo pensamento, vê? Um vê o que, que o outro está Claro que a pensando. gente, é claro que a gente, desculpa, Jane, é claro que a Tem gente evolui lá também, lógico, a evolução é nos dois Lógico, mundos, lógico, é evidente, mas é que não se quer passar por todas as agruras da transformação aqui, que quer se transferir tudo para lá. Quando eu estiver lá, eu evoluo. não. Tem É, coisas que é melhor lá, mas tem coisas que só podem ser feitas aqui, quando você não sabe quem é a pessoa, né? O esquecimento, por isso, é por isso. Você vai aprender a amar mesmo, não é? Uma pessoa que você não sabe do passado, né? Então você vai amar pela pessoa, pela mudança que a pessoa
já conseguiu realizar nela, né? Às vezes até pela não mudança, né? Tem pessoas que a gente ama mesmo sabendo que estão erradas. A É. gente ama, não é? Que elas vêm Mas exatamente. aí vem daquele, né? Às vezes um filho que você viu pequenininho e tudo, não sabe do passado dele, você já ama de qualquer maneira. Aí você dá aquela educação e ele vai se modificar, ou se não conseguir, você não vai deixar de amar, claro. Porque amor a pessoa não para É, quando quer, né? esse Vou amor parar aí de que amar. a gente tem que ter com todo mundo, né? Não É, só com aqueles que são os nossos familiares. E é. quando Jesus falou vigiai e orai, né? Ele disse para a gente, né? Ficai alerta, né? Ficai alerta, vigiai, ficai alerta e orai, para que a gente não caia em tentação mesmo, né? Porque se a Com gente não certeza. orar, a gente cai a nossa faixa vibratória, a nossa vibração cai, e aí a gente conecta-se com a espiritualidade inferior, que campeia aqui, né? E É, a aí, gente sucumbe, né? desencarnados, não são só os desencarnados, não. Encarnados também. Claro. Pode esquecer disso. Então, por isso que ele falou: vigiai e orai, ficai alertas. E orar, né, para se conectar com Deus, com a espiritualidade superior, para que a gente saia um pouco dessa vibração É, que, né, que nos envolve, né? essa Principalmente nessa. atmosfera, né? Essa atmosfera, essa vibração pesada, né? Com certeza. Vai, Val. Quando começamos a olhar para dentro de nós com sinceridade, percebemos que somos uma mistura de luz e de sombra. Aí o que que acontece? Olha lá. A gente fica triste, se decepciona um pouco. Puxa, mas é realmente, né? Eu tenho feito coisas assim que se fosse outra pessoa, eu ia, né, reparar tanto, eu ia julgar essa pessoa, uma pessoa com tantas dificuldades e tudo, e agora eu estou me vendo assim, fica com aquela carinha ali, triste, chorosa, né? Que se percebe que ela tem luz, ela tem sombra. E essa luz não foi usada, mas a sombra, não. A sombra está ali aguardando que se transforme em luz. Agora, é o que a Valéria falou, quando a gente deixa cair a nossa vibração e tudo é fácil aparecer logo uma sombra vir tomar conta ali do espaço que seria da luz. A nossa atenção tem que estar sempre assim. Não é que a gente fique fanático, né? Não é isso. Tem que ser uma coisa natural, que aconteça, como assim, a gente tem que beber água, a gente tem, né? Uma necessidade. É um hábito que a gente tem que criar É, na nossa vida. exatamente. Isso aí é aprendizado, né? Hábito. Criar hábito é aprender, é o que a gente tem que fazer mesmo. Se esforçar para isso, para aquilo se tornar um hábito. Vamos, Valéria? Mas aí percebemos algo, olha que coisa boa, algo maravilhoso. A luz sempre tem potencial de crescer. Como é que a gente vai perceber isso? Você se olhou, se examinou todo internamente. Ah, não, ainda tem aquilo ali. Mas aí, como é que você vai chegar à conclusão que a luz, a sombra, você tem condições de transformar aquela sombra em luz? Como A é que a sombra não, gente a vai? sombra não existe, é a falta de luz.
Exatamente. Não, e Jesus já falava, né? Brilhe a vossa luz, né? Jesus disse isso. Então, nós temos luz em nós. Agora, nós temos que desenvolver essa luz, fazê-la brilhar. E temos que ter consciência disso, que cabe a cada um de nós ampliar a nossa luz. Quando nos conhecermos melhor, algo muito bonito acontece. Começamos a nos conhecer de verdade. Aí você vai descobrir que você é filho de Deus, que você foi criado para ser feliz, que você vai ter oportunidades quantas forem necessárias para você ir se modificando, que você você pode fazer o que você fizer. Você nunca deve se sentir perdido. Cometeu um erro, tudo bem. Identificou o erro, se arrependeu, viu que está errado. O que vai fazer? Identificou o erro, se arrependeu, vai Reparar. reparar, não é? Então, só saber disso, que a gente não está para Deus, nós nunca estamos perdidos. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tudo bem, você fez. Mas porque ou você não sabia que aquilo não devia ser feito, ou você sabia, mas teve uma situação que você ficou desesperada, perdeu o equilíbrio. Aí são aqueles males, né? Aparentemente pequeninos, que vão crescendo dentro de você. Mas quando você percebe isso, já é um grande passo, não é? Para você não desanimar, não se achar pior das criaturas. Então, quando nos conhecemos melhor, algo muito bonito acontece. Começamos a nos conhecer de verdade. Nós nos tornamos mais compreensivos com os outros, que a gente vai lembrar que todo mundo tem dentro de si aquela bagagem que trouxe de outras vidas. Quantas situações aquelas criaturas já vivenciaram que nós nunca vivenciamos, mas quantas também nós já vivenciamos que eles nunca vivenciaram. Então, essa noção vai nos ajudar muito a ter mais compreensão, sermos mais pacientes com o outro, compreendemos um pouco mais, não é? Que às vezes as pessoas têm assim umas reações que nos irritam, e não é pouco às vezes. Mas aí, depois de um tempo, quando você já acalmou, tomou um pouquinho d'água, aí faz uma prece, conversa com um amigo que você confia, que dá bons conselhos, que alerta, esclarece, aí você vai compreendendo, puxa, é mesmo, né? Às vezes a pessoa não fez com aquela intenção que eu estou dando a intenção que eu estou dando ao que ela fez. Ela fez, mas a gente dá, às vezes, uma intenção muito mais forte, né? Do que ela quis dar. Enfim, para julgar é melhor não julgar, não é? Deixar cada um ir se autoconhecendo. A gente pode até ajudar, fulana, olha, pensa bem, isso aí, né? Não é assim também. Tem mais paciência, compreende um pouquinho mais, não é? Nos tornamos mais compreensivos com os outros. O autoconhecimento nos torna menos julgadores e mais compassivos. O que é ser compassivo? É você ter mais compreensão, é você ser mais empático, é você se colocar no lugar do outro mesmo. É difícil você com a sua cabeça se colocar no lugar do outro.
Não é fácil, mas é um exercício que nós precisamos fazer. Senão a gente vai ficar só no julgamento, não é? E quando a gente procura se autoconhecer constantemente, tornando disso um hábito, a gente vai compreender melhor o outro. Que ainda não despertou. Há quantos anos que a gente ouve falar em autoconhecimento, não é? E dessa mudança que a gente tem que fazer, essa reforma que a gente tem que fazer. Há anos e Oh, anos e anos e anos. E ainda não isso, conseguimos. anos a fio. A fio, né, Tereza? Quanta... É, Aliás, eu acho que todo estudo que a gente faz, a gente vai cair nisso, né? claro. Autoconhecimento, reforma íntima. Porque não é fácil, ainda mais encarnado, né? Você abrir mão das suas ilusões, dos seus desejos, né? E você, dos seus valores, você vê tanta coisa errada que você acaba se habituando. Não, já que também não der. Não, só eu que não vou fazer isso? Só eu que vou ser certinha, né? Olha como a gente tem que abrir mão, tem que estar atento, tem que ser forte e determinado, não é? Para chegar e dizer, não, não quero isso. Pronto, acabou, não é? É, a gente tem que entender que isso é um trabalho nosso. Exclusivamente nosso. Pode ter ajuda, né? E é Da casa diário, e é espírita, do toda hora, amigo, de tudo. como você falou antes, é diário, é toda hora, é todo dia. Não existe, quer dizer, não existe, não, não é que não exista, mas aquilo que a gente vê no Livro dos Espíritos, na 900, e não sei se é 19. 919, esqueci, de Santo Agostinho, de noite antes de dormir, faça um levante. Não, gente, sinceramente, não é só Não de noite adianta. antes de Aquilo só não dormir, não. adianta, não. É o dia É o inteiro. dia inteiro. É cada resposta, mais coisa que você dá, que você está com muito calor, está muito cansada, está com dor, está com isso, está com aquilo, o problema para resolver, você fica mal-humorada, você, Ih, entendeu? vixe, Alguém sempre leva uma rebarbazinha do que a gente está enfrentando, né? E não é justo é isso, né? verdade. A gente tem que, mas é difícil, né, Tereza? A gente É, tem que reconhecer que tem gente que pensa, "Ah, mas ela só se ela faz, né? A gente também não faz, não, né? A gente também está lutando aqui e lutando mesmo com afinco para poder chegar a esse ponto. Mas vamos chegar, se Deus se quiser. Deus quiser. Já falamos isso aqui, Valéria? Não, né? A grande descoberta, vamos ver qual é. O autoconhecimento nos torna menos julgadores e mais compassivos, mas também ele nos mostra que não somos apenas nossas imperfeições. Dentro de cada um de nós existem sementes divinas. Sementes de quem? O que vocês acham? Dentro de nós, nós recebemos constantemente, estamos recebendo mais e mais. Tem aquelas que nós já nascemos com ela, aquelas que são base, né, para as outras. E temos umas, quando vê que ele está precisando assim, já eles dão um reforçozinho. São sementes de quê? Pode botar, Valéria? De amor, de bondade, de compaixão, de generosidade, de sabedoria. Sementes talvez ainda pequenas, que também Deus não ia dar já frutificando, né? Quem tem que fazer frutificar somos nós. Mas destinadas, olha só, ela já vem com o destino pronto. Quando você pega uma semente de manga, você não tem a menor dúvida que ela vai se transformar numa mangueira, não é? Deus também não tem nenhum, nenhuma dúvida de que nós vamos chegar à perfeição.
Não tem. Que as sementes estão lá, com a gente. Nós vamos fazer essas sementes crescerem. Elas estão destinadas a isso. Estão com a gente, né? Vamos, Valéria. O objetivo da vida espiritual é exatamente esse. Por que que nós estamos aqui, ou no plano espiritual, onde nós estudamos? O que a vida espiritual tem a fazer é exatamente fazer florescer essas sementes divinas. Estão nas nossas mãos, no nosso coração, na nossa mente. Nós temos agora que fazer a nossa parte, né? Conclusão. Conhecer a si mesmo é iniciar uma jornada de transformação, uma jornada feita de pequenos passos. Ninguém se transforma de um dia para o outro, mas todos podem começar hoje. Concordam? Claro, Não é? A gente não tem que ficar adiando. Amanhã, depois da manhã, quando eu ficar mais idoso, quando eu acabar minha vida profissional, não. Vamos começar logo. Quanto mais cedo começar, isso é uma questão até de inteligência. Quanto mais cedo começar, mais cedo você vai alcançar, não é? É uma viagem. Quando a gente quer viajar, a gente quer sair cedinho, né? Para aproveitar a viagem, não é? Aproveitar tudo que a viagem nos vai proporcionar. Então, nós estamos aqui, nós somos viajantes. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui nessa viagem de transformação. Pronto, Valéria. Agora, práticas que favorecem o autoconhecimento à luz da doutrina espírita. Primeiro, é aquele exame de consciência, Tereza, o método de Santo Agostinho. O método de Santo Agostinho, Kardec perguntou aos espíritos, na questão 919, qual é o método mais prático de não nos deixarmos arrastar pelo mal? Aí os espíritos responderam: nós já vos dissemos. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí depois, então, ele complementou lá, um pouco mais adiante, com esse método de Santo Agostinho. Santo Agostinho fazia isso, né? Ele toda noite ele meditava e aí ele ia se perguntando: eu fiz todo o bem que eu podia, evitei todo o mal que pude, ou eu fiz mal a alguém? Alguém tem de mim o que falar? É o que Santo Agostinho se perguntava, né? Agora, além desse exame de consciência, a prece e a meditação. A prece é uma ferramenta de conexão com o plano superior e de reflexão interior. Olha bem, você está se conectando do superior para fazer essa reflexão interior, ajudando a compreender os próprios sentimentos. A meditação, muitas vezes, associada à prece, alinha mente e espírito, facilitando esse mergulho interior. Quando você ora, faz a meditação e busca se conhecer, esse processo fica muito facilitado, não é? E não esquecendo ainda de fazer disso um hábito, né?
para sedimentar mesmo, para você não pra ficar um hábito mesmo, uma coisa que você faz sem perceber. A reforma íntima, o que é, no final, a reforma íntima? É o esforço contínuo para domar as más inclinações e transformar os próprios defeitos em virtudes. Isso inclui o reconhecimento de erros com coragem e humildade. É a pessoa não ficar procurando justificativa para os erros, né? Vamos encarar de frente. Estou errada mesmo. Eu ainda estou atrasada nesse quesito. Tenho que me esforçar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre isso. Procurar uma leitura que me ajude, um estudo para me estimular, não é? A gente tem que se virar nos 30 aqui e procurar meios para promover essa reforma íntima. Vamos, Valéria? O estudo da doutrina espírita. O estudo ajuda muito, 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 muito. É imprescindível, que às vezes você quer ajudar, mas não tem aquela base de como ajudar. É a maneira de falar, é a maneira de se dirigir à pessoa, não é? Com respeito, com compreensão, com entendimento. Isso tudo é o que a doutrina espírita nos dá, nos educa para poder ajudar, né? Nos ensina a poder ajudar com um bom resultado. E o serviço ao próximo, esse aqui é indispensável. Não estou dizendo que a pessoa tem que visitar asilo, aquele compromisso de visitar asilo, visitar o hospital, tudo isso a pessoa deve fazer, é muito bom fazer, mas tem gente que não consegue mais, não é? Que não pode mais, tem suas limitações, mas vai deixar de fazer por causa disso? Aquele como é que chama aquele espírito? É o gigante adormecido, o gigante deitado, né? Ele é tetraplégico, mas ele Jerônimo, vai em casa espírita, não sei se ainda vai. Jerônimo, Jerônimo, vai dar palestra, olha aqui, estatura moral tem essa pessoa, esse irmão, para falar de gratidão a Deus, de paciência, de aceitação. Ele é tetraplégico e ainda vai dar palestra para dar exemplo, que pode sim. Pode ajudar, a gente sempre pode, não é? Claro que ele tem toda uma infraestrutura de gente que leva ele, de ter aquele veículo já apropriado para levá-lo, não é? Tem tudo isso. Mas ele podia querer ficar em casa, né? Vendo televisão, na casa dele, na cama dele, não é? Não, mas ele quer ir, quer ajudar. Vai. O serviço ao próximo, a caridade. Praticar a caridade e o serviço voluntário funciona como um espelho, revelando egoísmos e virtudes, além de auxiliar no desenvolvimento da empatia. Você vendo aquelas pessoas, às vezes, que vão buscar uma cesta básica, e vocês buscando um relacionamento com elas, um momento que você possa conversar com elas, fazer até uma roda de conversa, ouvir o que cada uma diz, trazer uma mensagem do Evangelho que fortaleça, não é? A coragem delas, a esperança, a fé. Olha que coisa boa, que ajuda boa que a gente pode dar, e, ao mesmo tempo, como recebe a ajuda dessas pessoas, que tem uma fortaleza, às vezes, que é incompreensível. É aquele negócio dos males,
aparentemente pequeninos. Aquelas pessoas, às vezes, não têm nada, nada, mas estão ali sorrindo, não estão mal-humoradas, entendeu? Então, a gente aprende muito também. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente dá e a gente recebe. E é sempre assim. Toda vez que a gente dá, recebe. Não tem a menor dúvida, não é? Vamos. Verdade. Oi? Verdade, que eu falei baixinho aqui. É. Toda Eu vez que a gente ouvi. dá, a gente recebe. Não, não, não é, Tereza? A gente, É toda uma, vez. é uma E a gente pura se sente verdade. tão bem, não é? É, Verdade. Ainda tem a oração e a vigilância, conforme ensinado por Jesus. A combinação de orar, conectar-se com o divino e vigiar, atentar-se contra os próprios pensamentos, sentimento autodomínio. Aquela lição lá que nós ouvimos hoje, não é? Você se manter assim, quando aquela, vem aquela situação, não é? Que você pensa que vai ser aquelas provações quando vê, mas quando chega, mas encontra a pessoa vigiando, procurando entrar em contato, em conexão com o mundo superior, com os espíritos bons, é diferente, né? Então, a oração e a vigilância são coisas também constantes, são hábitos que a gente, se ainda não criou, tem que criar, não é? Tem também o culto do Evangelho no lar, que quem puder fazer, eu sei que tem gente que mora sozinha, ou então que não mora sozinha, mas o companheiro, as pessoas não querem fazer junto, e a pessoa, às vezes, até online, tem, às vezes, alguns cultos que são online, a gente pode acompanhar, não é? Mas deve fazer sempre a oração em casa é uma coisa muito importante, muito, muito, muito importante. Vamos, Valéria? Essa aqui é uma mensagem, é uma imagem que ela fala por si mesma, né? Aquilo que nós falamos da importância da convivência, da ajuda mútua, né? De você não se iluminar sozinho, você dar a mão ao outro, dar a mão para te ajudar, né? Você dá a sua para o que está atrás de você e vai. Porque a evolução espiritual é um processo individual, mas trilhado junto ao próximo. Você não se ilumina, você não evolui sozinho. O outro tem que dar até motivo para você se melhorar, ou para você ajudar, né? Para você compreender, para você estimular o outro. O outro é necessário à nossa evolução também. Tem até eu vou mostrar, eu vou trazer para vocês já já, é uma palavra de Jesus, uma mensagem. Ele estava num culto no lar da casa de Pedro. E os discípulos ali reunidos, eles falavam muito que era aquele momento para isso, né? Para conversar, para falar o que eles estavam sentindo, como era que estava a vida deles. Cada um falava uma coisa, até que Felipe virou e falou: Senhor, mestre, sabe o que eu acho? É que às vezes a gente fica tão envolvido em resolver a situação do outro, do próximo, que quando chega na nossa vez, nós estamos com tanta dificuldade, cansados. Aí eu imagino que Jesus não pensou, né? Aí Jesus parou, fechou os olhos
Aí olhou para todos e falou o seguinte: Valéria, as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. É de Jesus no lar de Nécio Lúcio. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que todos. Acho que tem um pouco a ver com aquilo que o. Acho que era Emmanuel que disse isso. Aquele a quem ajudamos, ou damos a mão, ou o bem que fazemos a alguém, torna-se nosso advogado para o resto da vida, É, inclusive na vida espiritual. Não sei se vocês ouviram falar isso, mas eu ouço isso há muito já tempo. ouvi E falar tem sobre isso. um pequeno texto. Eu tenho a impressão que eu acho que é do Humberto de Campos, mas eu não vou saber qual o livro dele, qual deles é, Contos e Apólogos, ou, não, não sei, não é Boa Nova, com certeza não é. É que ele narra de um sujeito muito malvado que, quando desencarnou, ele foi, digamos, entre aspas, aos céus e ele estranhou muito a presença dele ali, porque ele era um indivíduo muito malvado, muito ruim. Aí um espírito falou para ele: Mas olhe, você se lembra de uma vez que você deu um pão a um menino que estava com fome? Aí ele disse o nome do menino. Não era Joaquim, mas era parecido com isso. Sim, ele está aqui, ele registrou no coração dele e trouxe. E esse episódio na sua vida na Terra te trouxe até aqui. Eu Você acho um vê? texto lindo, é que eu não sei dizer tudo direitinho, mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, ou não. É porque parece aqui, às vezes, que a gente faz porque sabe que vai ter retribuição. Mas não é, porque Francisco também diz, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, Não, não é? e nesse caso, da narrativa do Humberto de Campos, a pessoa não tinha a menor, não A estava menor nem aí. intenção, né? Que para ter retribuição daquilo que fez. Não, ele fez por fazer, mas é porque eu me lembrei daquilo que o É bem que a gente faz verdade. é nosso advogado durante todo o resto da nossa vida. Aí eu Você lembrei desse lembra caso. daquela passagem? Desculpa, Tereza, pode falar. Não, não, é Beleza? só isso mesmo. A de nosso lar, aquela senhora que o André Luiz Ah, consultava sim, ela, porque a a enfermeira. paciente dele, né? Ele consultava e ela rezava por ele, né? Quer dizer, É, ajuda, não é que na é? hora que ele foi ver quem orou por ele, depois que ele consultou lá, né? Tinha computador lá no É, alto, né? Aí ele viu ela orar, foi a única, a foi a única. única. É, Você vê, a gente não. Mas a gente, quando faz, até a gente mesmo, ainda que ainda está aqui, penando aqui
pela Terra, a gente já faz muito sem pensar nisso, né? Eu acho que a gente já está no estágio assim que a gente faz até pelo prazer de fazer mesmo, né? De Eu acho que gostar, a gente. Eu também acho, concordo com você. de ajudar, né? Tua, tua voz está Não fugindo. é? Valéria, Pode passar? A ainda gente dá já tempo? está Pode. na hora já. Então, eu trouxe aqui, é rapidinho isso aqui, 10 questionamentos para reflexão ou interiorização, que eu acho que vai nos ajudar na hora da gente fazer aqueles questionamentos de autoconhecimento. O primeiro, quem sou eu, além das aparências da vida material? Fazer essa pergunta, né? Se vocês quiserem, depois eu até mando escrito para o grupo. Estou vivendo mais como um corpo ou mais como um espírito? Quais as atitudes minhas que ainda geram sofrimento em mim ou nos outros? Qual a imperfeição moral percebo mais presente em mim nesse momento da vida? Que virtude minha já começou a florescer e a ser fortalecida? Vamos, Valéria? Ah, tenho reagido às dificuldades sem revolta ou com aprendizado? Com revolta ou como aprendizado? Isso aqui é bem pertinente, né? Todas Boa. são. Hein? Como tenho tratado as pessoas que convivem comigo diariamente? Aí, família, colegas de trabalho, companheiros da casa espírita, na fila do banco, né? Quando erro, consigo reconhecer e aprender o Dani, Vai, Valéria. Valéria? Hã? é, é porque Acabou? tua voz falhou agora. É, Repete ela. Ah, tá. Quando erro, consigo reconhecer e aprender ou procuro justificar minhas atitudes? Tenho usado meus talentos para o bem ou apenas para interesses pessoais? Às vezes a gente tem algum conhecimento, né, de alguma área. Será que a gente procura multiplicar ou dividir aquilo que a gente sabe, né, com os outros? O que minha consciência tem tentado me ensinar ultimamente? Se hoje fosse um marco de renovação espiritual, que mudança eu começaria em mim? São perguntas bem importantes. Hein? gente, eu queria tê-las, essas perguntas, por escrito, gente, me desculpe. Eu vou mandar, Bota no tá? grupo, Vou botar no grupo, Ok. tá pode bem? passar? Pode. Pode, pode. Mas aí acabou, né, velho?
Nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Eu espero que os contratempos não tenham atrapalhado muito, mas eu hei de vencer. Pois está. Lelinha, tá Oi, aí? querida. Oi, meu Eu estou aqui amor. quietinha te escutando, hein? Oi! Estou te Ela tá Estou quietinha, observando. te ela tá vendo. Oi, quietinha. Terezinha, meu amor. Ela tá quietinha. Oh, minha linda flor! Tá quietinha. Pronto. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Excelente aula. Obrigada, Tereza, mas você é Hoje eu não vou nem suspeita. dormir de tanto que eu vou pensar a respeito. Meu Deus! Tem que Valéria, você dormir. faz a nossa prece final, Valéria? Tá? Graças a Deus, Jesus, amigo incomparável, presente em nossas vidas, nos auxiliando, nos amparando, nos orientando, nos fortalecendo, iluminando o nosso caminho. A tua luz é imensa, mas ela não constrange. Ela nos auxilia a reconhecer o caminho adequado e seguir sem vacilar, sem pender mais para um lado do que para o outro, buscando o caminho do equilíbrio. O equilíbrio que tu demonstrastes enquanto estivestes entre nós na terra. Hoje te pedimos, Senhor, por todos aqueles que sofrem no mundo, os que sofrem pela guerra, pelo egoísmo, pela insensatez, pelas lideranças que se encontram nas sombras. Que a tua luz maravilhosa, que nos atende sempre, possa envolver a cada um que é responsável por sua nação, trazendo a eles a consciência do bem, da harmonia, do equilíbrio, para que vejam no próximo o seu irmão de caminhada. Sabemos que nem sempre é fácil nos modificarmos de um dia para o outro. Como aprendemos na aula de hoje, revisitamos sempre esses ensinos, como a dizer a nós mesmos que precisamos despertar, ter atenção, valorizar, amar, ser caridosos uns com os outros, que possamos incorporar esses aprendizados que chegam a miúde semana a semana, mas que vão alicerçando o nosso espírito, fortalecendo para que possamos viver, escolhendo, decidindo através do espírito e não através da materialidade, da matéria, que é transitória. Aproveitamos nesse instante para rogar todos os nossos irmãos necessitados que se encontram num leito de dor, no hospital, na dificuldade do momento. E eu envolvo nesse instante a minha prima Maria Alice, que está passando por um momento muito difícil, que a espiritualidade possa estar com ela e com os médicos,
assim como todos os outros que estão em nosso pensamento e nosso grupo de oração, que estão no hospital, apreensivos, preocupados. Que Deus, em sua infinita bondade, derrame as suas bênçãos sobre todos eles, para que recebam o aconchego, o refrigério, a tranquilidade, a paz, assim como todos os outros que se encontram enfermos da alma e do corpo, em todo o mundo, Senhor. Que a tua luz poderosa, que o teu amor, o amor de Jesus e de Maria Santíssima, envolvam a todos aqueles que necessitam. Envolvam os nossos lares e tragam paz, compreensão e infinito amor para todos nós, com aqueles que convivemos mais de perto. Que possamos, no aprendizado de hoje, ser mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivos, mais assertivos no bem, porque já compreendemos. Não podemos mais dizer que desconhecemos. Então, Mestre amado, sê conosco, sê com todos os que necessitam, e envolve-nos, Senhor, e dá-nos a tua luz, a tua bênção de paz. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada pela presença de vocês. Espero que na próxima quinta-feira nós estejamos novamente aqui, dando continuidade ao nosso estudo, para que cada vez possamos, né? Mesmo que seja devagarzinho, mas dando um passinho adiante. E sempre com a ajuda um dos outros aqui no grupo, tá bom? A presença de vocês é que também colabore muito para a gente conseguir fazer esse estudo, não é? É sempre bom com mais pessoas e tudo. Então, que nós podemos estar sempre juntos aqui. Ok, obrigada. Obrigada, Jane. Obrigada, Obrigada, Valéria. Obrigada a vocês. Boa Boa noite. noite Obrigada a a todos todos. vocês. Uma de boa noite coração. Mil para beijos. todos. Meu bem. Beijo Ótima no coração. semana. Oi, Solange. Tá bom, Opa, querida? tudo bom, Jane? Uma Tudo, beijota. Jane. Obrigada, querida. Beijo, Beijo para beijo. todos também. Beijinho. Vão com Deus. Beijo. Beijinho, Vocês também. Valéria. Ficam com Deus. Obrigada.